Cidade do México, uma cidade que nunca dorme. Luzes de neon ofuscantes, barulho de carros, fluxo incessante de pessoas e o cheiro de especiarias vindo das barracas de rua. Mas mesmo neste movimentado megalópolo, há lugares onde a noite engole tudo. O complexo esportivo nos arredores, pertencente à família Quezada, sempre pareceu uma fortaleza segura. Prédio moderno, segurança, silêncio, parecia que nada poderia perturbar a tranquilidade lá dentro. No entanto, na noite de 4 de abril de 2019, esse lugar se tornou palco de um crime brutal que chocou todo o país. Quando o segurança decidiu verificar por que o dono e seus filhos não respondiam, ele ainda não sabia que, em instantes, seu mundo mudaria para sempre. A porta no andar de cima estava entreaberta. Ele entrou e parou, quase tropeçando. Josinto Rafael Quezada nasceu em 17 de novembro de 1968, em uma cidade mexicana relativamente grande, chamada Pacheco de Sota, sendo o filho mais novo de uma família simples de classe média. Apesar de seus pais serem pessoas humildes, faziam todo o possível para dar aos filhos uma boa educação, para que pudessem desenvolver plenamente seu potencial e alcançar tudo o que desejassem na vida. Desde cedo, Josinto era incrivelmente inteligente, ia bem na escola, lia muito e buscava constantemente o conhecimento. Ainda na adolescência, ele começou a demonstrar interesse por negócios, mostrando grande tino comercial e traços de um verdadeiro empreendedor. Após terminar a escola, o jovem conseguiu, por mérito próprio, ingressar na prestigiada Universidade Autônoma da região metropolitana da Cidade do México, onde estudou economia e administração de empresas. O rapaz trabalhou muito e, com dedicação, abriu seu próprio negócio e o desenvolveu com sucesso. Ele tinha uma percepção aguçada de onde investir e como multiplicar seu capital. Josinto experimentou diferentes áreas, mas nunca assumiu riscos injustificados. Aos poucos, ele foi comprando imóveis na capital mexicana, que depois alugava, reformava ou revendia. Em poucos anos, Josinto tornou-se um dos jovens empresários mais bem-sucedidos da Cidade do México. E em 10 anos, ele conseguiu construir seu próprio império empresarial, que crescia e prosperava. No início dos anos 2000, o empresário já era milionário em dólares e sua fortuna na época era estimada em várias dezenas de milhões, continuando a crescer. Em 1993, Josinto casou-se com Patrícia Orellano, a jovem por quem ele era apaixonado desde os tempos de universidade. O casal fez um casamento luxuoso e se instalou em uma mansão suntuosa, localizada em um bairro prestigiado da Cidade do México. Um ano depois, nasceu a filha deles, Patrícia, e em 1995 veio ao mundo o filho, a quem deram o nome de Jacinto Júnior. Apesar de estar sempre ocupado, Jacinto procurava não negligenciar seus entes queridos, passava muito tempo com os filhos, ia às apresentações escolares e competições esportivas deles, além de levar a família para resorts populares e parques de diversões. Ele se esforçava para dar o melhor aos herdeiros, mas ao mesmo tempo cuidava atentamente para não mimá-los. Para o homem, era importante que a filha e o filho recebessem uma boa educação e pudessem, no futuro, dar continuidade aos seus negócios. Por isso, o pai não permitia que eles fossem preguiçosos, ficassem à toa ou simplesmente desperdiçassem a vida gastando seu dinheiro. A família Quezada era bastante conhecida e respeitada na cidade, e em sua grande casa trabalhavam várias dezenas de pessoas como funcionários de serviço. Conseguir um emprego com eles era considerado uma grande sorte, pois os patrões eram gentis com todos e pagavam generosamente. Em 2003, o casal contratou uma nova empregada doméstica, Berenice, de 18 anos, que à primeira vista parecia uma moça muito modesta e decente. No entanto, logo ela virou a vida deles de cabeça para baixo e depois acabou destruindo-a completamente. Berenice Alanis Morelos nasceu em 13 de julho de 1985, em um bairro problemático nos arredores da Cidade do México, e cresceu em uma família pobre, numerosa e profundamente religiosa. Os pais criavam seus numerosos filhos com rigor, exigindo disciplina de ferro e obediência absoluta deles. Por qualquer pequena infração, era imposta uma punição severa. Desde criança, Berenice se destacava por seu temperamento difícil, constantemente quebrava as regras estabelecidas em casa e buscava se libertar do controle dos pais.
Assim que atingiu a maioridade, ela conseguiu um emprego como empregada doméstica na família Quezada. Mudou-se para a mansão deles e praticamente cortou todos os laços com seus parentes. A jovem Berenice possuía uma aparência marcante, um corpo esguio impecável e sabia usar sua beleza para alcançar seus objetivos. Hoje já é difícil dizer se ela realmente estava apaixonada por Jacinto ou se, desde o início, era apenas atraída pelo dinheiro dele. Mas praticamente de imediato, a bela jovem, como se diz, partiu para o ataque. A jovem usou todo o seu charme, esforçando-se para parecer modesta e inacessível. E o homem não resistiu. Apenas um mês depois de Morales começar a trabalhar como empregada, ela seduziu o patrão e literalmente o deixou louco. O homem era 17 anos mais velho que ela, era casado e criava 2 filhos pequenos. Mas nada disso impedia a jovem. Curiosamente, desde o início, Patrícia tratou muito bem a nova empregada, dava-lhe presentes e elas até, de certa forma, ficaram amigas. Enquanto isso, Berenice dormia secretamente com o marido da patroa, pelas costas dela, na própria casa do casal. A jovem fazia planos ambiciosos para o futuro e já se imaginava dona daquela mansão luxuosa. Na maioria dos casos, romances com empregadas acabam em nada, mas não foi o que aconteceu desta vez. Em menos de um ano, Josinto decidiu se divorciar da esposa e se casar oficialmente com a jovem amante, por quem estava perdidamente apaixonado. Nem é preciso dizer que essa decisão foi um verdadeiro choque para sua família. Patrícia se sentiu traída e humilhada. Os filhos não entendiam o que estava acontecendo, e os pais de Quezado perceberam imediatamente que Berenice era apenas uma caçadora de fortunas. Nenhum argumento conseguiu fazer o empresário, cego de paixão, mudar de ideia. Ele se separou da esposa, com quem viveu por mais de 10 anos, e em 2004 oficializou o casamento com aquela que estava destinada a se tornar a mulher fatal de sua vida. A tutela dos herdeiros foi dividida amigavelmente entre os ex-cônjuges, que decidiram continuar cuidando deles juntos. Um ano depois, Patrícia também resolveu sua vida pessoal e se casou novamente. No novo casamento, ela teve mais 2 filhos e era bastante feliz. Os filhos mais velhos passavam a maior parte do tempo na casa do pai, para não precisarem mudar de escola nem de ambiente ao qual estavam acostumados. Por serem ainda muito jovens, eles não conseguiam odiar Berenice e, com o tempo, acabaram se acostumando e passaram a tratá-la normalmente. Assim que Berenice se casou legalmente com Josinto, ela passou a ter acesso irrestrito às finanças dele e começou a gastar dinheiro sem nenhum controle. A jovem não se limitava em nada. A partir de então, ela só usava as roupas de grife mais caras, utilizava exclusivamente cosméticos de luxo, andava de Ferrari, presenteada pelo marido, e comprava joias de designers renomados. Tornando-se dona da casa dos Quezado, Morales comportava-se de forma ousada e arrogante com todos, especialmente com os empregados, até mesmo com aqueles com quem antes, aparentemente, mantinha relações amistosas. Agora, ela deixava claro para todos que a permanência deles ali, as condições de trabalho e o salário dependiam inteiramente dela. A moça exigia obediência absoluta, e todos ao seu redor deveriam tratá-la não apenas como chefe, mas como uma rainha. Berenice, por sua vez, não se dava ao trabalho de trabalhar, e toda a sua vida, a partir de então, tornou-se uma festa contínua. Dia após dia, ela só se divertia, ia a lojas caras, frequentava eventos sociais ou organizava festas luxuosas. Ela realmente se considerava parte da alta sociedade e buscava se relacionar apenas com pessoas ricas e famosas. E rompeu definitivamente todos os laços com os antigos amigos, assim como com os parentes. Além disso, a jovem esposa de Quezado fez uma série de cirurgias plásticas, literalmente remodelando seu rosto e corpo. Ela procurou cirurgiões das celebridades e pediu para transformá-la em uma espécie de diva de cinema de Hollywood. Em um período relativamente curto de tempo, ela passou por várias cirurgias e mudou-se a ponto de ficar irreconhecível. Apesar de os parentes de Jacinto não aprovarem sua escolha e não conseguirem aceitar Berenice na família, os primeiros anos de casamento deles transcorreram relativamente tranquilos. O homem cuidava dos negócios e não se aprofundava muito no que sua jovem esposa fazia. Ele estava apaixonado e fazia de tudo para que sua escolhida se sentisse feliz. O empresário lhe deu total liberdade financeira, abrindo acesso às suas contas, e ela simplesmente gastava o dinheiro como queria.
Berenice viajava pelo mundo todo e frequentemente levava amigos consigo, pagando as viagens com o cartão do marido. Assim, ela procurava mostrar a todos que podia gastar quanto quisesse e com o que quisesse, sem dar satisfação a ninguém. De fato, ela conseguia se safar disso e seus desejos só aumentavam cada vez mais. No momento do casamento, Jacinto era quase o dobro da idade de sua jovem amada, e desde o início ela o considerava praticamente um velho. Em determinado momento, ela começou a ter casos com homens mais jovens, mas, a princípio, fazia de tudo para esconder suas aventuras do marido rico e influente. Ela se esforçava para parecer uma esposa exemplar aos olhos dos outros, e, aliás, conseguia isso com brilhantismo. Quezado foi introduzindo seus filhos aos poucos nos negócios da família desde cedo, para que eles não apenas herdassem o império que ele criou, mas também pudessem continuar a desenvolvê-lo com sucesso. Após terminarem a escola, a filha e o filho ingressaram em uma universidade de prestígio na Faculdade de Direito e, paralelamente, trabalhavam na empresa do pai, se aprofundando em todos os processos. Patrícia cuidava da gestão dos imóveis, enquanto Jacinto Júnior, que era muito interessado por futebol, começou a tentar a sorte em uma nova área. Quezado comprou para o filho um grande complexo esportivo nos arredores da cidade e fundou um clube de futebol juvenil. No complexo havia um prédio, cujos primeiros andares abrigavam os escritórios da administração. O andar superior foi transformado em área residencial e era usado como apartamento quando os membros da família vinham para cá. Berenice também costumava ir ao clube e às vezes ficava lá por vários dias. Mas não era porque de repente tivesse se interessado pelos negócios do marido. A jovem se encantou por um atraente treinador jovem que logo se tornou seu amante, e eles se encontravam justamente naquele apartamento. Sem temer que o relacionamento deles fosse descoberto, quando Jacinto Júnior completou 18 anos, a madrasta começou a demonstrar um interesse doentio por ele, seduzindo-o gradualmente. Ela era 10 anos mais velha que ele, tinha uma aparência marcante e se comportava de maneira ousada, e o ex-colegial não resistiu. O relacionamento deles durou vários anos, e Berenice, àquela altura, estava tão ousada, tão convencida de sua impunidade e permissividade, que praticamente não se escondia mais. Parecia que todos ao redor sabiam do relacionamento pecaminoso entre o jovem e sua madrasta. Os criados sussurravam sobre isso e lançavam olhares de soslaio, mas ninguém teve coragem de contar ao patrão o que estava acontecendo. Jacinto, por sua vez, sendo um homem ocupado, não percebia ou não queria perceber o que estava acontecendo. Ele continuava amando sua jovem esposa e tinha medo de perdê-la. Quando a verdade veio à tona e negar o óbvio tornou-se inútil, estourou um escândalo grandioso. O empresário se sentiu enganado, humilhado e envergonhado. Mas, apesar de toda a complexidade da situação, ele não estava pronto para se divorciar da esposa, por isso preferiu perdoá-la, assim como não queria estragar o relacionamento com o filho. Após a revelação das traições, o casamento de Morales e Quezada literalmente começou a ruir. Mas o homem ainda não estava pronto para tomar uma decisão drástica. Por vários meses, a situação ficou como que suspensa e ninguém se atrevia a tomar qualquer atitude. Todos esperavam que tudo se resolvesse por si só e que eles voltassem a viver como antes, como se nada tivesse acontecido. Em março de 2019, quando uma das empregadas domésticas estava limpando o quarto dos patrões, ela acidentalmente encontrou um embrulho estranho em um lugar escondido. A curiosidade falou mais alto e a mulher resolveu olhar o que era, mas o que ela encontrou lá a deixou em choque. Dentro havia bonecas de cera com mechas de cabelo coladas nelas. Também havia agulhas, algumas folhas secas e fotografias dos herdeiros de Quezada. Tudo aquilo lembrava um kit para realizar um ritual mágico de voodoo, e a mulher imediatamente entendeu que alguém queria fazer mal, ou até mesmo matar os filhos dos patrões por meio de magia negra. Ela imediatamente contou sobre sua descoberta a Josinto, o mais velho, e ele logo percebeu de quem era aquela obra. Mas mesmo assim, o homem não teve coragem de se divorciar da esposa. No entanto, Berenice havia atentado contra o que Josinto tinha de mais precioso, seus filhos, e ele não podia deixar isso assim. Estourou mais um escândalo, e desta vez o empresário passou a agir de forma concreta. Ele procurou advogados e entregou seu testamento, excluindo completamente a jovem esposa.
Agora, ela não podia mais reivindicar seus bens móveis e imóveis, negócios, ações e contas. No entanto, Berenice continuava sendo a esposa legítima de Quezada e permanecia em sua casa. E levar uma vida boêmia habitual para ela às custas dele. Só que agora a moça entendia perfeitamente que, no caso da morte do marido, os herdeiros simplesmente a colocariam na rua, já que ela não tinha mais nenhum direito sobre nada. Essa situação era totalmente inaceitável para ela, e então decidiu tomar as rédeas da situação. Por algumas semanas, Morales se comportou, como se diz, mais quieta que água, enquanto tramava um plano ardiloso. Ela pediu desculpas ao marido, disse que reconhecia seu erro e queria consertar tudo. A moça convenceu Josinta de que eles precisavam se reunir com a filha e o filho dele para terem uma conversa séria e discutir tudo. Como local para esse encontro, ela sugeriu o apartamento deles em um complexo esportivo nos arredores da cidade, para que ninguém os incomodasse e não houvesse ouvidos indiscretos. Quezada acreditou em sua esposa e, por algum motivo, naquele momento, nem sequer lhe passou pela cabeça qualquer sombra de dúvida ou suspeita de que aquilo pudesse ser uma armadilha. Ele conversou calmamente com os filhos e os convidou para o encontro, para resolver todos os conflitos de forma pacífica e decidir como deveriam proceder dali em diante. Para Patrícia, o local escolhido pareceu estranho, mas ela não quis discutir com o pai. O encontro foi marcado para a noite de 4 de abril, e todos os membros da família chegaram ao complexo nos arredores da cidade, exceto Berenice, que por algum motivo estava atrasada. Por volta das 6 horas da tarde, Josinta viu pela janela quando um carro parou na entrada principal e sua esposa desceu dele, mas ela não teve pressa em subir. Ela se aproximou do segurança que estava de plantão na entrada e pediu que ele a acompanhasse até o ginásio esportivo. Ela disse que havia encontrado algumas irregularidades lá que precisavam ser corrigidas com urgência. Embora isso não fosse de sua competência, o homem não discutiu com a esposa do dono e simplesmente a seguiu, deixando seu posto, algo que nunca havia feito antes. Mas, em vez de apenas apontar as supostas irregularidades, Morales declarou que era necessário substituir o sistema de som, que, segundo ela, não funcionava bem. Ela ligou as caixas de som e começou a ajustá-las, provocando um forte barulho. A moça fez um gesto para o segurança, indicando onde ele deveria ficar para entender qual era o problema. O homem ficou confuso e não sabia o que esperavam dele, mas foi proibido de sair do salão. Em determinado momento, Berenice de repente desligou o som, disse que sem um especialista não seria possível resolver, e então simplesmente saiu do salão, entrou no carro e foi embora. O segurança voltou ao seu posto, mas logo percebeu que o dono e seus filhos não saíam do apartamento, embora planejassem passar a noite lá. Ele ligou, mas ninguém atendeu o telefone. Então o homem decidiu subir para verificar se estava tudo bem lá em cima. Ao sair do elevador, ele percebeu imediatamente que algo havia acontecido, pois a porta estava escancarada e o primeiro cômodo estava em completo caos, indicando sinais de luta. Quando o segurança entrou na sala de estar, foi tomado por um verdadeiro terror ao ver o que estava diante dele. Lá, no chão, em uma enorme poça de sangue, estavam os corpos dos 3 membros da família Quezado. O homem assustado correu para ligar para a polícia e para a ambulância. No entanto, apesar de a ajuda ter chegado rapidamente, infelizmente, ninguém pôde ser salvo. O pai e o filho estavam mortos, mas em Patrícia ainda se sentia um pulso fraco. A jovem foi imediatamente levada para o hospital mais próximo, mas morreu no caminho devido à grande perda de sangue. Durante a autópsia, os patologistas constataram que todos os 3 foram mortos a tiros com uma pistola de grosso calibre. Além disso, o pai e o filho foram executados praticamente a queima-roupa. Já a jovem, aparentemente, tentou se esconder, mas não conseguiu escapar do assassino, pois nada foi levado do local do crime. Evidentemente, o ocorrido foi uma execução encomendada contra a família. Desde o início foram consideradas várias versões do ocorrido, pois a família Quezado era bastante conhecida e abastada, administrava negócios de sucesso em diferentes áreas, então era bastante lógico supor que essas pessoas poderiam ter inimigos sérios. O empresário e seus filhos poderiam ter sido eliminados por concorrentes ou poderiam ter se tornado vítimas de acertos de contas criminosos. De acordo com outra teoria que também tinha o seu direito de existir, Jacinto e seus herdeiros provavelmente mantinham paralelamente algum tipo de negócio clandestino, que muito provavelmente estava ligado ao crime, e por isso pagaram com suas vidas.
Se qualquer uma das versões apresentadas fosse verdadeira, faria todo sentido que Berenice não tivesse sido tocada, pois ela não tinha relação com os negócios, não estava envolvida em nada e recentemente ainda havia sido excluída do testamento. No entanto, os detetives perceberam imediatamente que essa senhora estava escondendo algo e que ela poderia ser a mais interessada na morte dos membros de sua família. A única testemunha do ocorrido era o segurança, e já no primeiro interrogatório ele relatou o comportamento muito suspeito da esposa do dono da casa. O homem contou sobre o pedido estranho, sobre a música alta que estava tocando e também sobre o fato de que Berenice foi embora sem sequer conversar com os membros da família, embora esse fosse o motivo de sua visita. Aliás, ela mesma não parecia nem um pouco uma viúva arrasada pela dor. Berenice tentou demonstrar choque e luto durante o primeiro interrogatório, mas foi extremamente pouco convincente. Na entrada do prédio havia uma câmera de vídeo instalada, cujo campo de visão deveria ter captado o criminoso. No entanto, quando decidiram verificar as gravações, descobriram que alguém havia girado o aparelho de modo que ele filmava apenas a parede em frente. Esse fato confirmava mais uma vez que o crime não foi espontâneo, mas planejado com antecedência. Um dos vizinhos informou à polícia que naquela noite fatídica, ele viu por acaso da janela um motociclista estranho. Ele parou bem na entrada do prédio onde ocorreu o triplo homicídio. E entrou rapidamente e literalmente alguns minutos depois saiu, pulou na motocicleta e foi embora. Segundo a testemunha, era um homem alto, fisicamente forte, de cerca de 35 anos, com barba e usando boné. O vizinho não conseguiu ver mais nada por causa da grande distância e do anoitecer que se aproximava. Já no dia seguinte, Berenice, sem nenhum remorso, começou a tratar da documentação para herdar os bens. Ao mesmo tempo, a jovem viúva não se ocupou em nada com os preparativos para o funeral ou para as cerimônias de luto, não ligou para os parentes, apenas consultava advogados. Apesar de Jacinto ter excluído Morales de seu testamento, ela ainda continuava sendo sua esposa legal. E agora, quando não restavam outros herdeiros, a jovem podia novamente reivindicar todos os bens móveis e imóveis, assim como o negócio e as contas bancárias. Isso poderia se tornar um motivo sério para a prática de um crime tão cruel. Enquanto isso, Berenice continuava levando o estilo de vida ao qual estava acostumada. Frequentava eventos, festas e até começou a aparecer abertamente nesses lugares acompanhada de seu amante, um personal trainer que trabalhava no clube que pertencia ao seu falecido marido. Os investigadores estavam quase certos de que era ele o cúmplice e executor do crime. Mas eles não tinham nenhuma prova concreta, e a testemunha não conseguia identificá-lo com precisão. Logo, os vizinhos que moravam perto da casa de Quezado notaram que Berenice estava retirando de lá objetos, móveis antigos e obras de arte. Eles informaram o que estava acontecendo aos parentes do falecido, que imediatamente procuraram a polícia, acusando diretamente a viúva de ter organizado o crime por motivos de ganância. Morales foi presa 4 dias após o assassinato de seu marido, enteado e enteada. Curiosamente, a jovem foi algemada diretamente no local do crime, quando tentava alugar o complexo esportivo e o prédio de escritórios. Para mostrar o imóvel aos potenciais locatários, ela chegou a remover a fita de isolamento. 2 dias após a prisão, a viúva foi inesperadamente libertada por decisão do procurador-chefe, que apontou violação do procedimento de detenção e a ausência de um mandado oficial. Praticamente todos tinham certeza de que Berenice simplesmente comprou sua liberdade. Para ser justo, vale dizer que alguns anos depois, esse procurador foi destituído do cargo e enviado para a prisão, acusado de corrupção e abuso de poder. Enquanto os policiais buscavam fundamentos e reuniam provas para uma nova prisão, eles se depararam com um novo problema. Os advogados de Morales começaram a intimidar e chantagear as testemunhas para que elas desistissem de depor. E a assistente de Jacinto Sênior quase foi sequestrada bem em frente ao prédio da promotoria, para onde ela se dirigia. Mas felizmente a equipe de segurança interveio a tempo e salvou a valiosa testemunha. A mulher contou que Berenice não apenas seduziu o enteado, mas também começou a fornecer a ele medicamentos de forte efeito, fazendo com que ele se tornasse gradualmente dependente deles. Ela também convencia o rapaz a assinar alguns documentos, transferindo para ela o direito de administrar os bens, e pedia que ele transferisse dinheiro para sua conta. O jovem e Patrícia Jacinto Júnior cresceram diante dos olhos de Morales, mas ela nunca sentiu nenhum afeto por eles.
Sem nenhum escrúpulo, a mulher seduziu o rapaz, o viciou em substâncias proibidas para usá-lo em seus próprios interesses e depois se livrou dele e de sua irmã com a mesma frieza, a fim de eliminar os principais herdeiros. Berenice começou a vender ativamente os bens pertencentes ao seu falecido marido, sem ter nenhum direito para isso. Ela falsificava documentos, subornava as pessoas certas e conseguiu vender 3 carros de coleção da frota de luxo de Jacinto. Paralelamente, a viúva não perdeu a esperança de entrar oficialmente na herança e chegou a recorrer à justiça, exigindo a reabertura do caso. Quando as fraudes com a venda dos bens foram descobertas, foi emitido um mandado de prisão contra Morales por fraude, mas ela desapareceu inesperadamente. Ela fugiu, e a partir de então, ninguém sabia onde ela estava. Só conseguiram encontrar seu paradeiro na primavera de 2020. No entanto, Berenice conseguiu escapar novamente, como se alguém a tivesse avisado com antecedência que estavam indo atrás dela. Ela deixou a casa 5 minutos antes da chegada da polícia, e desde então não houve mais notícias dessa senhora. Há todos os motivos para acreditar que a viúva deixou o México com documentos falsos e agora vive confortavelmente em outro país sob um nome falso. Apesar de Morales não ter conseguido obter o direito à herança, havia uma quantia colossal de dinheiro em espécie guardada no cofre da casa dela e de Jacinto, que ela levou para si. Além disso, ao longo dos anos de casamento, Berenice acumulou uma enorme coleção de joias, incluindo muitas peças exclusivas. Some-se a isso objetos de luxo e obras de arte, além de 2 automóveis que ela conseguiu vender. Portanto, não há motivo algum para se preocupar com o bem-estar financeiro dela.